O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônico que cria um gráfico bidimensional. O eixo horizontal do monitor normalmente representa o tempo, tornando o instrumento útil para mostrar sinais periódicos. Deixa eu te falar uma coisa sobre o osciloscópio. Se você nunca viu ao vivo, mas na TV você já viu aquela história dos monitores hospitalares, que mostram, por exemplo, a onda que representa a contração e a dilatação cardíaca, a pulsação. Aquilo representa o tempo. Então, quando você tem uma situação muito rápida de uma taquicardia, então ele passa muito rápido, os intervalos de tempo são curtos. Ou quando você tem uma situação muito lenta, quando o coração fica mais lento numa bradicardia, e aí então aquilo passa mais devagar. Foi isso que ele quis dizer. Um osciloscópio representa a onda e o eixo horizontal representa o tempo, ok? Continuando a leitura. O eixo vertical, comumente, mostra uma grandeza física que varia com o tempo. O filho de um técnico de televisão observa o pai, que está utilizando um osciloscópio e percebe que uma onda ali gerada avança e passa por um ponto por ele observado. Considere que o intervalo de tempo entre a passagem de duas cristas sucessivas, atenção às palavras, ele disse cristas e falou duas sucessivas. Esse tempo é de 0,2 segundos. É correto afirmar que... Bom, não tira o olho da figura. Me escuta, mas não tira o olho dessa figura. Quando a gente observa uma onda desse tipo, vamos representar aqui um eixo horizontal médio, que serve para mostrar para a gente a amplitude da onda. Vai desde o eixo até esse ponto mais alto, isso é a amplitude. E também para baixo, desde o ponto médio até o ponto mais baixo. Bom, esse eixo aí serve para mostrar, além da amplitude, pontos importantes de se identificar numa onda. Esses pontos médios aqui, ó, que são chamados nós. Cada ponto desse é um nó da onda. Os pontos mais baixos aqui na onda, que são os chamados vales. E o que ele mencionou no enunciado, esses pontos aqui em cima, ó, os mais altos, que são chamados de cristas. Ele fez a observação que entre duas cristas consecutivas, o intervalo de tempo foi de 0,2 segundos. Bom, gostaria de chamar a atenção sobre a história das cristas consecutivas. A característica gráfica de uma onda periódica é o chamado comprimento de onda. Você está revisando a matéria, você lembra, é o lambda. Agora, existem 3 maneiras de identificar o comprimento de onda numa onda periódica. Graficamente falando, na figura que aparecer na prova. E essas 3 maneiras são importantes para a gente. Acompanha aqui. Vamos colocar isso aqui no slide em branco. Vamos representar uma onda periódica. Vamos mostrar aqui 2 cristas consecutivas. Esse espaço se repete, pessoal, numa onda periódica. E isso é o chamado lambda. Então eu posso dizer que o comprimento de onda da onda é a distância entre 2 cristas consecutivas. Também posso dizer que é a distância entre 2 vales consecutivos, porque se a onda é periódica, isso também é uma distância que se repete. E uma terceira maneira, essa é a mais sutil e é mais importante, entre 2 nós não consecutivos. Por que eu falei não consecutivos? Porque eu pulei um bem aqui, ó. Então essa distância é que é chamada comprimento de onda. Por isso que eu te falei que são 3 as maneiras de identificar o comprimento de onda. Agora, por que eu estou te mostrando isso? Porque o tempo gasto para percorrer um comprimento de onda, o intervalo de tempo, é exatamente o que a gente chama de período. Então, vamos voltar lá na nossa questão. Quando ele afirmou o tempo entre 2 cristas sucessivas nos lembra o quê? O espaço percorrido de um comprimento de onda. E nos lembra que intervalo de tempo? O intervalo de tempo é igual a um período. Então, sutilmente, o que ele diz para a gente é que o intervalo de tempo que representa o período nessa onda é exatamente 0,2 segundos.
Agora, quando se fala de onda periódica, não esqueça. Falou período, lembra logo de frequência. E o que é frequência, pessoal? Frequência é o inverso do período. Nesse caso, então, 1 sobre 0,2 segundos, que ficaria, então, 5 Hz. Falou o período, tu já acha a frequência. Se ele falar a frequência, tu já acha o período. Agora, olha para os itens. O que é correto afirmar? Item A. O comprimento de onda é 5 metros. Ele não deu nenhuma informação sobre comprimento no enunciado. E não dá para deduzir. Então, não posso nem dizer se isso é verdadeiro ou falso. O item B de bola. A frequência é 5 Hz. Bom, aqui a gente já achou a resposta do item, ó, a resposta da questão. B de bola, da frequência. Vamos dar uma olhada nos outros itens para verificar onde é que está o erro. C. A velocidade de propagação é 5 metros por segundo. Aqui vale a pena a gente voltar naquele slide em branco para fazer a relação entre as grandezas que nós citamos aqui e é importante para a sua revisão. Quando se fala de onda periódica, a equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda vezes F. Para você encontrar a velocidade da onda, você precisa de duas informações. Você precisa do comprimento de onda, do lambda, e você também precisa da frequência. Como nós dissemos, se ele não disser a frequência, mas informar para a gente o período, também está valendo, ok? Bom, falando no caso da questão de ótica, e falando da questão de ondulatória, e falando de V igual a lambda vezes F, uma observação importante que seja feita. Quando você diz a velocidade de propagação de uma onda, e eu comentei na questão anterior sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, aquelas que podem viajar até no vácuo e aquelas que precisam de um meio de propagação. Uma coisa é importante que seja dita. O que determina a velocidade de uma onda é o meio em que ela se propaga. Então é o meio de propagação que diz qual o valor da velocidade. Daí que vem o fenômeno chamado refração, que nós discutimos, por exemplo, no módulo anterior, quando falamos de ótica. E também ondulatória ele vale para a refração das ondas sonoras, por exemplo. Quando você fala refração, significa a mudança do meio de propagação da onda. Mudou o meio de propagação, muda a velocidade de propagação. Então não esqueça disso. O que determina a velocidade de propagação de uma onda é o meio de propagação. Por isso, por exemplo, que às vezes perguntam assim, qual a velocidade do som? Essa pergunta, a rigor, ela está incompleta. Você tem que dizer qual a velocidade do som em tal meio. Então, por exemplo, no ar. E aí, então, eu posso dizer mais ou menos 340 metros por segundo. E ainda tenho que fazer algumas observações com tal situação de umidade, com tal situação de temperatura. Quando você fala, por exemplo, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. O valor 300 mil quilômetros por segundo é bem conhecido. Mas olha a frase. A velocidade da luz é 300 mil. Peraí, a velocidade da luz onde? 300 mil km por segundo é no vácuo. Se for num sólido transparente é outro valor, se for num líquido transparente é outro valor. Então, não esqueçam, o que determina a velocidade de propagação de uma onda é o meio de propagação. Tranquilo?